Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Amados, estamos com mais um novo vídeo. Continuamos ainda, tá bom? Com a promoção da caneca, tá? Para o mês de novembro e dezembro, agora do ano 2018. Então, a sugestão que você der de tema, né, e eu fazer o vídeo e esse tema ele tiver a maior quantidade de likes entre o mês de novembro e dezembro, você vai estar recebendo em sua casa a nossa caneca, né, do canal Pit Stop Graça Abundante. Já fizemos aí alguns vídeos, né, com algumas mensagens, mas nós continuamos ainda sobre família, né, com o tema família. E hoje, queridos, nós queremos falar sobre o assunto ciúmes na família, tá bom? E não deixe de dar o seu like, também não deixe de se inscrever em nosso canal. Estamos aí querendo chegar o quanto antes a 200 inscritos e eu gostaria desses 200 aí junto comigo, né, ajudando a propagar o verdadeiro e genuíno evangelho. O evangelho da palavra de Deus, o evangelho puro, certo? Aquela palavra da teologia bíblica realmente como deve ser. Nós combatemos aqui a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, o emocionalismo barato, certo? O uso exacerbado, né, do carisma, mas nós trabalhamos aqui a questão da graça de Deus e também a melhoria do nosso caráter como cristão. Então, o assunto de hoje, ciúmes na família. E eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, eu vou estar usando a nova versão na linguagem de hoje, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 7, que diz assim: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e paciência. Amados, há uma canção, né? Uma velha canção que diz que se há ciúmes é porque existe amor. Tanto ciúme também pode causar dor. Amados, até onde isso é verdade? Até onde isso é natural? Muitas vezes, queridos, torna-se difícil distinguir o ciúme do zelo cuidadoso. Ciúme, como define o dicionário, é zelo doentio e excessivo. É assim que o dicionário define como ciúme, né? Zelo doentio e excessivo, tá? Por alguém ou alguma coisa. Mas e a falta de ciúmes, pastor? Né? Pode revelar descuido, né? Falta de interesse também. E falta de amor e de preocupação com alguém. Será que a falta de ciúme é tudo isso? Né? Tem uns que são ciumentos demais, outros não são ciumentos. Quem é ciumento e passa a ter um cônjuge ciumento, acha que está sendo sufocado. Mas quando o cônjuge não é ciumento, aí a pessoa fica, será que me ama? Né? Será que não tem interesse? Será que... Entendeu, queridos? Então, a família, é interessante sabermos que a família, e eu me refiro aqui exclusivamente à família cristã, né, ela não está livre dos ciúmes. Tá? Ele existe entre o cônjuge, entre os pais,
pois os pais têm ciúme dos seus filhos e vice-versa. De uma certa forma, isso é até natural. E os irmãos também sentem ciúmes entre si. Todos temos uma ponta, querido, de ciúme brotando em nossos relacionamentos familiares. Amados, entre muitos fatores, tá, de destruição da família, é o ciúme o pivô. Por não saber lidar com esse sentimento e também desconhecer o que ele, em grau acentuado, pode fazer, e que é também um pecado, porque o ciúme ele é tratado como obra da carne, é que muitos lares estão sendo destruídos. Muitas famílias estão sendo desfeitas e tragédias incontáveis, amados, têm acontecido nas famílias. Aqui mesmo na região do Distrito Federal, só este ano, né, estamos no mês de novembro, foram mais de 40 feminicídios que ocorreram aqui. Então, tudo isso gerado por ciúmes. Ou seja, uma destruição na família por causa de ciúmes. O ciúme, queridos, quando ele não é exagerado, quando ele não é doentio, ele até ajuda a temperar o amor. Por um lado, é bom saber que alguém tem ciúmes de nós. É normal isso e é muito bom. No entanto, quando não é um ciúme bem direcionado, pode se tornar um problema gravíssimo para o lar, gerando até mesmo, como eu falei, né, que tem acontecido aqui em Brasília esse ano, feminicídios, crimes passionais. Foram só quase 40 ou mais de 40 só esse ano aqui no Brasília, fora os cometidos por esposas, com seus maridos, com amantes e por aí vai. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o ciúme é um sentimento que desestrutura o relacionamento familiar, queridos. Muitos familiares e muitas famílias estão se desmoronando porque o ciúme, na verdade, tem minado o relacionamento familiar, abrindo brechas irreparáveis na vida de muitos casais e entre irmãos. O ciúme, querido, gera a inveja, que por sua vez gera a morte. A história bíblica, todo mundo conhece, registra o primeiro assassinato, né, no mundo, que foi causado pela inveja. Caim, enciumado porque Deus aceitou a oferta de seu irmão e rejeitou a sua, ficou amargurado e por inveja foi lá, né, por ciúme foi lá e matou Abel. Está em Gênesis capítulo 4, versos 1 a 8. Raquel, né, que não podia dar filhos a Jacó, seu marido, teve ciúmes de sua irmã Lia. E o relacionamento familiar sofreu assim sérios abalos. Está em Gênesis capítulo 30, versículo 1 a 26. Os irmãos de José, que ele tinham ciúmes, né, venderam ele como escravo. A história está registrada em Gênesis 37, versículo 11 em diante. Esses são alguns exemplos, amados, bíblicos, né, que revelam como o ciúme pode provocar tragédias na família. Queridos, precisamos entender que o ciúme exacerbado, exagerado, é algo completamente ruim. Então, vez por outras, tomamos conhecimento de acontecimentos trágicos em família que tiveram como causa um ciúme exagerado. Então, queridos, medo, insegurança, desconfiança, perseguição, falta de domínio próprio, brigas, intolerância e etc. são provocados pelo excesso de ciúme. Quando a família vai sendo alimentada com essas atitudes, o relacionamento vai se tornando cada vez mais difícil e o lar vai se desestruturando mais e mais. Até, se Deus não tiver misericórdia, e acontecer um posicionamento entre os cônjuges, a destruição total. Quando o apóstolo Paulo declara que o amor não arde em ciúmes, como nós lemos em 1 Coríntios, versículo 13, verso 4, é possível ver nessa declaração, queridos, que há um ciúme natural,
Exatamente, um ciúme natural, um ciúme dosado, um ciúme espontâneo e que é realmente resultado de um amor sincero, que se preocupa com o bem-estar do outro. Porém, arder em ciúmes é algo perigoso, incontrolável e seriamente gerador de confusões e atritos na família. Uma outra coisa que nós precisamos entender também é que o ciúme é um sentimento que elimina o amor no relacionamento familiar. Pela maneira como o amor é descrito, né, no 1 Coríntios capítulo 13, todo mundo sabe que 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor, né? Percebe-se ali, queridos, que aquele que ama, na verdade, ele está preocupado com o outro e não apenas consigo mesmo. O amor é um sentimento maduro que traz segurança, traz equilíbrio para a família. Já os ciúmes é uma paixão doentia que sufoca o amor e pode ser, muitas das vezes, até mesmo um ódio disfarçado. O ciúme, queridos, é falta de confiança no outro e em si mesmo. É como alguém diz, né? Que nós temos que confiar. Falta de ciúme é confiar no seu próprio taco, tá? Então, queridos, em 1 João, capítulo 4, verso 18, nós lemos o seguinte: no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Essa afirmação, queridos, do apóstolo Paulo, né, ou melhor, do apóstolo João, poderia muito bem ser parafraseada e lida da seguinte forma. Ele poderia dizer: no ciúme não existe amor. Antes, o doentio ciúme lança fora o amor, né? Então, queridos, não são poucos os casamentos que desmoronam por causa dos ciúmes, né? Muitos casais que ardem em ciúmes pensam que esse sentimento é resultado de amor ao cônjuge. Mas, na verdade, meus irmãos, é amor a si mesmo. É egoísta, é possessivo, que não deixa o outro respirar livremente. Descrevendo, queridos, a força do amor, o escritor de Cantares de Salomão, ele diz assim: porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Cantares capítulo 8, versículo 6. Por outro lado, amados, no entanto, a falta de amor leva também ao descuido e ao abandono do outro. Você pode fazer o que quiser que eu não estou nem aí, né? Alguns dizem assim. Essa frase, amados, infelizmente tem sido comum em muitos casamentos onde não há mais amor. São casais que não se importam e nem se preocupam mais um com o outro. Não se importam e não se preocupam com aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, porque não ama mais a pessoa. Ou seja, já não existe amor, é falta de amor. E esse sentimento ciúme equilibrado, sério, pode evitar, sim, muitas dificuldades e ajudar o casal, amados, a ter e a cultivar um lar com o verdadeiro amor. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o ciúme é um sentimento que precisa ser corrigido no relacionamento familiar. Num todo, não me refiro apenas a marido e mulher, mas num todo. Se o ciúme exagerado é um sentimento que desestrutura a família e elimina o amor, é preciso corrigir e vencer esse sentimento. Esse tipo de ciúmes é uma doença que vai se alastrando e pode tornar-se incontrolável. Preste bem atenção, então tenha cuidado. Esse tipo de ciúme é uma doença que vai se alastrando, amados. O que fazer, então, para corrigir esse sentimento? O que fazer? Quais atitudes? Eu quero trazer aqui rapidamente, no final desse vídeo, né, como já estamos chegando no final, alguns princípios. São princípios, não são regras, que podem nos ajudar, né, na solução desse problema. Primeira coisa, primeiro conselho: verifique se o ciúme tem fundamento. Tá? Muitas cenas de ciúme não têm qualquer fundamento. Resultam de uma mente negativa, né, e que apenas enxerga o que é mal.
Se houver fundamento, estude um modo cristão. Cristão, nunca esqueça que você é cristão, que você é servo de Deus, né? Através do diálogo para resolver o problema. Não é com cenas de violência, chutar o pau da barraca, violência física, violência verbal, que se chega a um entendimento. Então verifique se o ciúme tem fundamento. Sabe qual é o problema? Principalmente de pessoas que casam pela segunda, terceira vez, é que sofreu traição atrás, com o ex-marido, o ex-cônjuge. E aí pronto. O atual paga o pato, porque sofreu tanto com o outro que a pessoa não conseguiu se libertar, ser curada ainda. E aí, tudo que o de cá faz hoje levanta suspeita. Né? Por mais sincero, por mais fiel que a pessoa seja, suspeita. Tocou o WhatsApp, uma mensagem. Né? Quem é? Ligou, quem é? Tá falando com quem? Porque não foi curado ainda. Tá? Então, antes de qualquer coisa, verifique se tem fundamento. E procure cura do relacionamento anterior, se foi traído, se foi traída. Segundo conselho, vença o complexo de inferioridade. Muitas vezes o ciúme é gerado por causa desse complexo, tá? A pessoa se sente tão inferior que perde a confiança em si mesma. Seja você mesmo e acredite no seu potencial. Ah, tô gorda demais. Ah, não sei o que. Eu tô gordo. Ah, tô feio. Tô velho. Tô velha. Tô cansado. Né? Então, cuidado. Vença o complexo de inferioridade. Terceiro conselho, desenvolva um sentimento de confiança no outro. Um confiando no outro. Confiança mútua, tá? Muitas vezes nos acostumamos, amados, a desconfiar dos outros e do gesto ou atitude. Qualquer gesto, qualquer atitude é motivo de gerar ciúmes. Então, vamos aprender a confiar, tá? Se você não quer confiar em ninguém, viva sozinho, tá? Viva sozinho. É necessário haver confiança. Outra coisa, compreenda o temperamento do outro. Os temperamentos são diferentes. Nunca conseguiremos que os outros sejam iguais a nós. É preciso compreender que dentro de casa os membros da família têm temperamento diferente. A psicologia aí fala de no mínimo 4, né? Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. São mais do que isso, mas os principais são esses 4 aí, tá? Então tenha cuidado com isso. Outra coisa, seja altruísta. Isso é, pense mais em dar do que receber. Não se deixe, amados, dominar pelo egoísmo. Não seja egoísta. Um lar cristão não pode ter egoísmo. Procure primeiro dar, procure primeiro amar, né? Para depois então querer receber. Outro conselho, saiba distinguir o ciúme natural do ciúme doentio. Seja sincero, seja transparente. Se você tem ciúme doentio e não sabe lidar com isso, não está sabendo lidar com isso, procure seu pastor, procure um psicólogo, procure um psicanalista. Se for preciso, procure até um psiquiatra. Mas não deixe o seu casamento ser destruído por causa de um ciúme doentio. Tá? Então é preciso perceber até onde o ciúme está sendo construtivo ou destrutivo. Muitas vezes ele extrapola os limites da tolerância. Por último, peça ajuda a Deus. Ele está disposto a ajudar. Coloque diante de Deus o seu problema. Muitas das vezes o ciúme é gerado por causas desconhecidas, por causas traumáticas, como eu falei no início, relacionamentos que você passou, que você foi traída, e aí hoje você, né, todo mundo para você tá fazendo alguma coisa errada, o namorado atual vai trair também, o esposo atual vai trair também. Então peça ajuda a Deus, tá? Deus vai vai ajudar você a superar esse ciúme destrutivo. 1 João, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 a 21, nós vamos ler aí, entre esses versículos, que Deus é amor. O amor lança fora todo o medo. Amém? Então, em nome de Jesus, procure balancear os ciúmes, nem muito, nem tão pouco, mas aquela coisa temperada, gostosa, que cria aquele climazinho no relacionamento.
ciúmes controlado é de Deus. A Bíblia diz que até o próprio Deus tem ciúmes da gente. Mas o ciúme exacerbado, doentio, não. Ele é coisa da carne, é obra da carne. Pode haver ingerência maligna também, porque, queridos, o principal objetivo de Satanás é destruir o nosso lar. Então não permita que Satanás destrua o seu casamento por causa dos ciúmes, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse assunto dentro do tema família, que hoje foi ciúmes. Continua aguardando os seus contatos, continua aguardando aí os seus comentários, as suas sugestões. E também, queridos, em nome de Jesus, me siga nas redes sociais, no Twitter, na minha fanpage, no Facebook, chamado Pitstop Graça Abundante. Me siga no Facebook também, Robson da Cruz, tá? E se inscreva no nosso canal, Pitstop Graça Abundante. Eu quero orar por você, tá? Quero orar por sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse casal agora, essa esposa, esse marido, essa noiva, essa pessoa que está ouvindo agora e essa palavra falou ao seu coração. E ela entendeu que precisa ter um ciúmes controlado de uma forma melhor. E há pessoas aqui que estão me assistindo agora, Pai, que tem um ciúme descontrolado, um ciúme compulsivo, um ciúme doentio. E o Senhor é o médico dos médicos. E a primeira obra que o Senhor começa a fazer agora é convencer essa pessoa, porque a tua palavra diz que o teu Espírito Santo é aquele que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E este vídeo agora tem convencido algumas pessoas de que realmente há um ciúme exacerbado que precisa ser curado, precisa ser tratado. E eu peço a tua intervenção nesta hora, Senhor. Começa a curar, começa a trabalhar, começa a arrancar todo medo, toda dúvida, toda ferida causada pelos relacionamentos passados. Cura agora, Deus. E em nome de Jesus eu ministro sobre quem está me assistindo agora a bênção da família. Que vocês possam viver a bênção da segunda casa para a glória e honra do nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua família e peço que o Senhor, em nome de Jesus, cerque com os teus anjos esta família, cada membro dessa família, cada casal que agora está me assistindo, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu faço essa oração agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, queridos, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Nosso canal Pitstop. Não esquece de dar o seu like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Foi abençoado? Não fica com você só não. Não retenha só para você não. Compartilhe esse vídeo. Um abraço, queridos. Shalom, shalom.